Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da Açores TSF e do Açoriano Oriental. Estamos a entrevistar os candidatos às eleições regionais de 4 de fevereiro. O convidado de hoje é José Manuel Bolieiro, é líder do PSD e da coligação PSD-CDS-PPM e é presidente do Governo dos Açores desde 2020. José Manuel Bolieiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O líder do PSD Nacional, Luís Montenegro, fixou como meta aqui nos Açores uma maioria absoluta da coligação. Não é um objetivo demasiado ambicioso? Bom dia. Antes de mais, quero agradecer o convite para esta entrevista, TSF Açoriano Oriental. Aproveitar, é a primeira vez que estou como candidato na presença de Rui Paiva, hoje meu entrevistador, novo diretor daqui do Açoriano Oriental e TSF. Desejar-lhe as maiores felicidades para este desempenho e é também, em termos pessoais, um gosto de poder estar aqui perante o Rui na sua nova função e com demonstrada competência para o efeito. Muito obrigado. Um ato eleitoral é sempre um momento em que os partidos de projeto de poder tenha para afirmar uma estratégia de governação. Nas eleições de 2020 houve uma manifesta opção do povo para apostar na possibilidade de a concretização de uma alternância. Eu acredito que a minha candidatura então na liderança do PSD e com a afirmação de uma alternativa se cimentou com verdadeira ética democrática, com a consolidação da representação parlamentar e até de votação, com a coligação pós-eleitoral PSD, CDS e PPM, que lidero. E por isso é de afirmação por uma solução estável da governação. E essa estabilidade é uma maioria absoluta. E essa estabilidade é uma maioria que permita exatamente evitar aquilo que acontece agora. Nós não atingimos um mandato até a final. O que é normal numa democracia de maturidade e de responsabilidade de todos os atores políticos. Eu acho que isso foi negativo. Não posso dizer hoje que o derrubo de um governo, a antecipação de eleições num período tão crucial como este que vivemos na Europa, no país e, portanto, também nos Açores, que derrubar um governo, fazer eleições antes do tempo, seja uma coisa positiva. Não é. Nós estamos a fazer tudo para minimizar o prejuízo desta circunstância, mas há responsáveis. E os responsáveis, o Governo Regional não é um dos responsáveis pelo fim antecipado da legislatura? Nem de perto, nem de longe. Pelo contrário, tudo fiz. E, aliás, isso tem muito a ver também com o meu perfil, que é reconhecido. Eu não estou a falar e a criar uma narrativa a meu respeito que não corresponde àquilo que é o entendimento geral das pessoas. E o entendimento geral das pessoas não se fez por propaganda, faz por um conhecimento real do meu perfil político, que é de estabilidade, que é de honrar compromissos, que é de me dedicar sem descanso ao trabalho e ao sucesso do meu povo e da minha terra. E, portanto, é esta, digamos que, a capa, é esta a frontalidade com que eu me apresento ao povo. E sempre fiz assim, não vou mudar agora. E, portanto, não posso aceitar uma narrativa de desculpa para os culpados da instabilidade. Que não é o Governo Regional. Que não é o Governo Regional, seguramente, porque o meu objetivo, aliás, como se sabe, para além da minha capacidade de diálogo, de concertação, não apenas entre os partidos políticos, mas igualmente com os parceiros sociais, está demonstrado. A aritmética parlamentar, o jogo de interesses do protagonismo é que provocaram esta solução. E houve sim uma coligação negativa, liderada obviamente pelo Partido Socialista, para que este governo não chegasse ao fim. Tudo para que houvesse instabilidade. O Partido Socialista é o principal responsável porque tinha na história da democracia autonómica dos Açores o bom exemplo do PSD e até do CDS-PP. Porque o Partido Socialista formou governo nos Açores de 96 a 2000 sem uma maioria. Perdeu, aliás, um acordo que tinha para garantir uma maioria parlamentar. E ainda assim... Com protagonista que o senhor também se correu de barata, que agora na Iniciativa Liberal, na altura do CDS-PP. Veja como as circunstâncias são e de onde é que depois qualquer juízo factual responsabiliza quem merece ser responsabilizado e que tem culpas, porque, na verdade,
foi com a abstenção do PSD e do CDS que se garantiu que a legislatura de 96 a 2000 se completasse com um governo em minoria. Porquê? Porque havia responsabilidade política, porque se colocaram os interesses dos Açores em primeiro lugar, em vez dos interesses partidários, coisa que não aconteceu agora com o Partido Socialista. Sim, Dr. Bolheiro, pôs os seus interesses em primeiro lugar. Se o senhor ficar novamente em segundo lugar, vai procurar entendimentos para chegar ao poder? O meu objetivo é ficar em primeiro lugar e, ademais, ter uma maioria de estabilidade. E, portanto, é neste quadro que eu me apresento ao eleitor e ao justo julgamento do povo. E, portanto, o que eu espero é, com a minha honestidade intelectual, com a minha disponibilidade para servir nesta continuidade de um governo que estava a fazer bem, que tem bons resultados, garantir aquilo que eu afirmei desde 2020. Uma agenda de governação para a década, porque a minha aposta reformista não se faz de um dia para o outro, não só no que é novo, como também na recuperação dos problemas e da herança deixada pelo Partido Socialista. Quem não foi capaz de resolver durante 24 anos, ou até criou mais dificuldades nos 8 anos de governação sob a liderança do Dr. Vasco Cordeiro, não pode esperar que eu, em 2 anos e meio de orçamento próprio e num período muito difícil como seja a pandemia, as guerras, a subida da inflação, das taxas de juros, possa resolver assim, num ápice, todos os problemas que foram legados para esta nova governação. E, portanto, eu penso que o povo é sereno e sabe julgar estas matérias. Mas o PSD tem preferência entre firmar um acordo com o Chega ou com a Iniciativa Liberal, entre esses dois partidos? Não, eu tenho a preferência que então fica aqui declarada na TSF e no Oceano Oriental. É que o povo confie na minha liderança nesta coligação e possa dar-me uma maioria de estabilidade, ser uma maioria parlamentar que não dependa de ninguém, a não ser deste cumprimento da agenda de governação que apresentei para a década, já em 2020, e que ficou reforçado com o acordo de coligação PSD-CDS-PP. E caso não haja essa maioria, a região corre o risco de não ter condições de governabilidade? Eu não vou fazer cenários especulativos. Porquê? Porque o meu desafio é de servir bem o meu povo e a minha região. O pedido que faço com humildade democrática ao povo é que me dê essa confiança para servir bem os seus interesses, os nossos interesses, os meus, que sou cidadão, contribuinte, que sou pai, tenho filhos e que quero o desenvolvimento da minha terra porque sou muito orgulhoso do meu povo e da minha região. E, portanto, o que eu passo é essa oportunidade. E, a partir daí, farei a leitura para melhor servir os Açores e os açorianos. Não vou agora criar cenários que criam, digamos, dúvida no eleitor. Eu quero que o eleitor tenha uma certeza. Confiança no bolieiro. A verdade é que, desde 2020, em particular, a questão da política de alianças tornou-se fundamental para o xadrez político e para os eleitores lá em casa. Nós temos uma tendência de crescimento à direita, falo em tendência porque não existem resultados, com uma tendência, sobretudo, virada para o Chega. Eu pergunto, o senhor já pensou na Secretaria Regional a atribuir a José Pacheco? Meu caro Rui, eu percebo essa insistência. Eu tenho tudo pensado para ter um programa de governo em continuidade daquela governação que tem vindo a fazer, porque a agenda de governação, eu repito, eu sei que pode haver pela parte do Rui uma insistência na pergunta e eu vou ter a insistência na resposta. Certamente, mas é que são questões importantes para os açorianos, perceber se o PSD está disposto outra vez a renovar um acordo com o Chega ou com a Iniciativa Liberal, que o senhor disse que são os responsáveis pelo fim antecipado da legislatura. Eu não posso deixar de fazer julgamentos quanto aos factos. E estes factos não são desmentíveis nem são sequer opiniões, são mesmo a realidade. Porque nós tínhamos compromissos para garantir uma estabilidade governativa numa solução não socialista e que permitisse arejar a democracia autonómica dos Açores após 24 anos do mesmo estilo de governação. E nós fizemos ruptura. Eu desenvolvi sempre até uma linguagem a propósito de um novo paradigma do desenvolvimento dos Açores, de criação reformista de políticas que sejam disruptivas relativamente às práticas anteriores. E cumpri tudo isso. Não se cumpre uma mudança radical em 3 anos. Aliás, é curioso, o atual líder do Partido Socialista a nível nacional, para desculpar a ação governativa do Partido Socialista, já diz 8 anos é muito pouco tempo para fazer tudo o que é preciso fazer pelo país. E aqui o Partido Socialista diz que 2 anos e meio, 3 anos, é muito tempo para um governo de coligação liderada pelo PSD. Ora bem, o que eu digo é, pelos vistos, eu
O Partido Socialista ainda não teve o tempo suficiente na oposição para aprender, regenerar-se. Nem eu, na liderança da governação, tive o tempo suficiente para consolidar as reformas e os bons resultados das políticas que têm vindo a desenvolver. Passo, como já tive a oportunidade de dizer em 2020, que se compreenda no interesse dos Açores uma agenda de governação de mudança de paradigma para uma década. É assim que deve ser. Também sei que nas democracias ocidentais, mundiais até, as maiorias absolutas são cada vez mais difíceis. Dificuldades quanto a maiorias absolutas. Mas a verdade é que estas maiorias absolutas têm a ver com um partido. Há uma pluralidade ideológica, doutrinária, na minha liderança na governação dos Açores, sendo que ela é convergente por razões de entendimento ideológico e doutrinário que, aliás, já tem história na democracia portuguesa, como são os do CDS e do PPM em relação ao PSD. E, portanto, isto é uma vantagem de coesão, seja como for. Também tem alargado esse diálogo com os parceiros sociais. Nós fizemos aqui um acordo histórico com um acordo de parceria com os parceiros sociais que efetivamente estão disponíveis para o diálogo. E, portanto, uma coisa podem os açorianos ter por certo. O Bolheiro é dialogante, deu mostras disso, tem resultados, não vai anular essa sua capacidade para o futuro. Mas admite integrar o Chega no governo? Não falarei... Ou é uma linha vermelha? Não falarei sobre matérias especulativas que possam diminuir a minha vontade de ser governante com uma maioria absoluta da coligação. Mas é que a sua resposta pode até reforçar. Se me disser que é uma linha vermelha o PSD, o CDS e o PPM não integrarem o Chega no governo, isto pode ser entendido de diferente maneira pelo eleitorado. Não é. Porque o meu objetivo não vai ficar anulado por causa da especulação. Eu quero anular a especulação por causa do meu objetivo. E o meu objetivo é, com clareza cristalina, ganhar para defender os interesses dos Açores e da nossa democracia com uma maioria de estabilidade que permita que os Açores possam ter futuros e tenham estabilidade governativa na defesa do nosso desenvolvimento, incluindo todas as ilhas, sem exclusão, e ser um espectro de toda a sociedade e não apenas uns em relação a outros. E por isso, sejam os que tenham mais necessidades, seja a classe média que é constantemente massacrada, seja os que tenham uma capacidade especial para criar riqueza e emprego, são objeto de uma governação inteligente e estratégica para desenvolver os Açores sob a minha liderança. Doutor Bolheiro, não lhe choca que Luís Montenegro diga que o PSD, a nível nacional, nunca se vai coligar com o Chega, nem nunca vai formar um governo se não ficar em primeiro nas eleições? Não, é um exercício de entendimento pessoal, como ele próprio reconheceu, e do seu compromisso com uma liderança também focada numa alternativa reformista para a governação de Portugal. E como sabe, eu apoiei, quer como candidato na liderança ao PSD, como agora o apoio como pessoa habilitada para formar e liderar um novo governo para o país. A questão aqui é a postura do PSD face ao Chega e face a governar, não ficando em primeiro nas eleições. Bom, como se sabe, e eu tive a oportunidade de dizer isso também mesmo em 2020, que a realidade nacional é uma e a realidade autonómica é outra, mesmo no que diz respeito aos autores e atores, relativamente a este debate e a esse combate eleitoral e até mesmo relativamente ao diálogo e aos consensos que se justificam para defender os interesses dos Açores. Eu não excluí deste diálogo que fiz, até por causa da chamada geometria variável do Parlamento, propostas que fossem positivas do PS, do Bloco de Esquerda e de todos os que, do deputado independente e de todos os que estavam no Parlamento. E também fiz propostas em nome do Governo com base no diálogo que fiz com os parceiros sociais. Tudo o que for bom para os Açores, eu estarei ao lado desta solução boa. Eu sei que tenho uma estratégia que, sob a minha liderança, é a mais favorável, justifica uma alternância e a afirmação de uma alternativa que estamos a garantir na governação dos Açores passados 24 anos de maioria e de um governo de um só partido, com tendência para um certo autoritarismo, para se transformarem em donos da verdade e hoje, na oposição, como os agentes que dia sim, dia não, estão a denegrir os bons resultados da governação. E depois também, como todos os dias, falam mal mesmo do que está bem,
todos os dias também são desmentidos pelas entidades isentas e imparciais que avaliam os resultados da minha governação, seja o Tribunal de Contas, sejam as agências internacionais de notação, seja agora o Conselho das Finanças Públicas, sejam os parceiros do Tribunal de Contas. E, portanto, eu sinto que os resultados da minha governação, quando são avaliados por entidades isentas e imparciais e externas, são de confirmação do bom rumo que a minha governação está a levar os Açores. Penso que por ciúme político, face aos bons resultados e à mudança de políticas que esta governação, sob a minha liderança, tem desenvolvido, cria uma angústia da perda de poder do Partido Socialista, que todos os dias fala mal de tudo, incluindo do que está bem. Mas depois, para ganhar votos, gosta de dizer que afinal estejam todos tranquilos, porque vai continuar a fazer o que eu fiz na minha governação. Bom, isso é a demonstração da total incoerência e de alguém que afinal só está preocupado em tirar votos à coligação e ao PSD e poder voltar ao poder, e não porque tem uma estratégia para a governação dos Açores, em alternativa àquela que foi a sua governação nos últimos 8 anos antes da minha governação. Isso é mau para o interesse dos Açores e é mau para uma governação estável e coerente. Mas não admite que a solução encontrada em 2020 polarizou a política regional e deixou de algum modo o centro vazio, ou seja, um entendimento de bloco central a partir de agora é quase descartável e impossível aqui na região. E o senhor é um moderado. Exatamente. Olha, ainda bem que conclui com a realidade. Eu sou uma pessoa moderada e estou sempre disponível. Mas aliou-se aos extremos em vez de procurar um encontro ao centro. Não, porque o Partido Socialista, é bom lembrar esta solução. Eu disse na noite eleitoral em que o povo decidiu tirar a maioria absoluta ao Partido Socialista, tão claramente isso. Parabéns ao PS que ganhou as eleições, que assume a responsabilidade que eu, enquanto projeto político afirmativo de uma alternativa, assumirei as minhas responsabilidades. O PS não fez pela vida, como disse o Dr. Vasco Cordeiro a propósito do Dr. Passos Coelho, quando também, ganhando as eleições, não formou o governo, disse, faça pela vida. Aqui, o Dr. Vasco Cordeiro não fez pela vida para formar um governo arrogante, isolado, nada fez. E foi preciso que alguém encontrasse uma solução governativa para os Açores. Eu fiz essa solução porque era de interesse dos Açores e da nossa democracia autonómica. Portanto, eu estou sempre disponível para reassumir responsabilidades, humilde na democracia e na minha atitude democrática, pronto sempre para o diálogo e para os consensos. Eu acho que muitas vezes isso tem a ver com o caráter e a personalidade dos atores políticos. E é importante assumirmos muitas vezes a necessidade de pactos de regime para as grandes questões que podem ser, obviamente, incluídas ao centro. Eu desafiei exatamente o Partido Socialista para um projeto de revisão constitucional que fizesse o aprofundamento da autonomia para este acordo. O que é que aconteceu? O Partido Socialista recusou porque passa a vida a adiar. Os procrastinadores do sistema normalmente não fazem o que é preciso no tempo certo. E eu prefiro assumir no tempo certo as coisas boas para o nosso desenvolvimento. E eu fiz isso e propus isso ao Partido Socialista. E o que eu tive foi uma nega e até uma recusa em várias situações. Vou dar-vos outros exemplos. Uma estratégia política de governação para os Açores, como a minha, foi: eu quero utilizar o aprofundamento da autonomia com base nas prerrogativas e nos direitos que nós temos, designadamente a redução fiscal. E se temos a possibilidade de reduzir para combater os sobrecustos da insularidade à nossa economia, às nossas famílias, às nossas empresas, de redução das taxas nacionais dos impostos em 30%, eu reduzo. Porque não posso pedir mais autonomia quando ainda não escutei os instrumentos que tenham ao meu alcance. E eu quero escutar os instrumentos que tenham ao alcance. Eu fiz isso. O que é que aconteceu com o Partido Socialista? Votou contra, disse que isso era um disparate e o descalabro das finanças públicas. O argumento do Partido Socialista era que a redução fiscal tirava margem de manobra a um governo regional para gerir conforme as circunstâncias. Depois desta votação e esse entendimento, obviamente errado, disse que, afinal de contas, nós tínhamos muitas receitas fiscais e era preciso diminuir os impostos e devolver as receitas fiscais ao povo. Como se vê, a ânsia de ganhar votos, prejudicar o bom nome e a boa imagem da minha governação faz com que a incoerência seja o dia-a-dia do Partido Socialista. Doutor Bolheiro, mas porquê é que os eleitores vão votar na coligação se esta não conseguiu garantir a estabilidade? Ou seja, a coligação não é sinónimo de instabilidade? Não.
A coligação é uma procura de estabilidade e uma afirmação de alternativa. Eu estou convencido que hoje, também fruto do nosso sistema eleitoral, fruto das contingências, desta polaridade que o Rui há pouco fez referência, que era uma tendência mundial, europeia e nacional, e que também aqui atingir, como democracia ocidental que somos, este elemento. Eu penso que agora é bom pensar se não é o ideal arrepiar esse caminho e concentrar em alternativas credíveis uma solução de estabilidade para a governação e para mandatos de duração. Eu tenho dito muitas vezes isso porque é a minha profunda convicção. É a importância da consistência de um rumo político e governativo, das políticas públicas estratégicas para o nosso desenvolvimento que precisam de duração para que os seus resultados possam então garantir uma estrutura nova do nosso desenvolvimento. E eu tenho feito isso. E fiz. Eu tenho às vezes me questionado, porque faz parte do meu exercício autocrítico. Eu digo, bom, será que eu, apesar de em tão pouco tempo, mas com a vontade de ser reformista, criei medidas que possam ficar na memória das pessoas como verdadeiras mudanças de paradigma? E eu assim, no ápice, que é aquela que foi divulgada, a mim me acusaram sempre que eu governei bem, mas comuniquei mal. Não fiz propaganda das minhas medidas. Mas ainda assim, eu vejo quando falo com as pessoas e digo, quem é que criou a tarifa Açores? Quem é que reduziu os impostos ao máximo? Quem é que garantiu que houvesse menos vínculo precário nos trabalhadores da educação, da saúde e libertasse os lavradores, a economia produtiva relativamente a um risco de falência por, designadamente, rateios aos seus rendimentos? Quem é que olhou para o negócio turístico após a pandemia como uma alavanca da capacidade de desenvolvermos emprego e serviços que nos permitisse ter atividade económica há mais de 31 meses consecutivamente a crescer e garantirmos uma convergência da economia real e não da fictícia nem da falada. Mas a questão aqui é a estabilidade. Entre o país. Bom, o que eu quero dizer com isso, para concluir, porque a estabilidade faz-se com merecimento, ou melhor, tem-se também com merecimento, porque ninguém vai dar estabilidade a um incompetente. O que a gente quer é dar estabilidade aos competentes. O que a gente quer é garantir duração nas políticas certas e não nas políticas erradas. E eu quero afirmar que os meus resultados das minhas políticas públicas são políticas certas, os resultados são bons e por isso merecem estabilidade e duração. E a consistência destas políticas e dos seus resultados dará para desenvolver os Açores em constante convergência, como já alcançamos nos anos 21 e 22, que são os que já temos registro estatístico, para a convergência do produto interno bruto entre aquele que é o resultado económico do país e da União Europeia. Nós temos a maior população empregada de sempre. 118.600 pessoas empregadas. Isto são maus resultados? Não são. E porquê é que hão de falar mal do que estava? E porquê é que se há de interromper um percurso para voltar atrás, em vez de prosseguir o futuro? Não. Eu desafio os eleitores a que a estabilidade seja exatamente a de dar-me a oportunidade de acabar o trabalho que eu estava a fazer. Deixem-me trabalhar com estabilidade, porque assim apresento melhores resultados e porque assim eu faço melhor e mais depressa o que é o objetivo do desenvolvimento dos Açores, que tenho na minha liderança e no meu projeto de governação para os Açores. Dr. Bolheiro, uma das questões que têm sido notadas neste período de campanha é o pouco destaque dado a Artur Lima e Paulo Estevão. Isso deve-se a motivos eleitorais? Não, deve-se que é bom que as pessoas saibam que o líder sou eu e não há confusão quanto a essa matéria desde a primeira hora. O que aconteceu é que, no primeiro período, a própria comunicação social tinha interesse porque foi uma novidade. As pessoas parece que esquecem muito rapidamente que nunca tinha acontecido uma governação nos Açores de coligação governativa. Foi a primeira vez. Eu passei a vida, nestes últimos anos de projeto político e de liderança na governação dos Açores, a fazer o que nunca foi feito. A estar confrontado com realidades que nunca antes tinham sido experimentadas. Governos com uma maioria de votos e de mandatos na coesão da coligação pós-eleitoral que formei por razões de ética democrática. Segundo, a dependência de uma estabilidade parlamentar de acordos de incidência parlamentar. Terceiro, uma governação numa gestão económica que tinha uma falência por incompetência dos governos anteriores
da SATA que punha em risco a sua sobrevivência. Mas Artur Lima e Paulo Silva fizeram desta governação e agora não aparecem, né? Não, peço desculpa, aparecem sim senhor, olha, um deles é vice-presidente do governo e o outro... Até o site é bolieiro.pt. Pois porque o projeto tem uma liderança, isso até é bom, Rui, ajude até a que, com verdade, se dê esse entendimento claro. A liderança, cada vez mais a política faz com base em valores, princípios, estratégias e lideranças personalizadas. Sim, eu não tenho medo nenhum em que se personalize e se bipolarize esta solução democrática dos Açores. Ou é um regresso ao passado sob a liderança do Dr. Vasco Cordeiro e do Partido Socialista ao governo, ou é um caminhar pelo futuro com a liderança de Bolieiro e uma governação desta coligação que tem apenas 3 anos de trabalho realizado e que mesmo assim já obteve muitos resultados. E eu repito, esta solução até é bom ser clarificadora, porque é assim mesmo, quem vai liderar ou é um regresso ao passado ou é o prosseguimento do futuro, ou é ao Partido Socialista sob a liderança do Dr. Vasco Cordeiro, ou é esta coligação sob a liderança de Bolieiro. E por isso, sim, é uma verdade, sim, é uma estratégia de comunicação, sim, é um objetivo estratégico, é verdade, e eu não escondo isso. O Partido Socialista, que se diz que afinal de contas, face à sua instabilidade e desespero, que foi líder de uma governação durante 24 anos, agora é o ator da coligação negativa e do negativismo. Fala mal de tudo, como eu já disse, e até do que está bem, como até se dispôs, disfarçando através da JS, a utilizar a minha imagem, a imagem de outras pessoas, seus adversários, para fazer um cartaz negativo. Sim, está a falar de um cartaz da Juventude Socialista em que tem a cara dos três Isso já demonstra um caráter. Da eu nunca estive na política para falar mal e atacar o caráter de ninguém, nem pessoalizar um exercício de comparação. Faço sempre das políticas e sim, claro está, das alternativas de liderança. Ou Vasco Cordeiro ou Bolieiro. Mas o senhor equaciona não ir em coligação com o CDS e com o PPM? Como havia fações dentro do PSD que defendiam? Eu também acho que sou conhecido e disso não abdicarei, como disse internamente no PSD. Eu candidatei-me com a liderança do PSD que assumi em 2020, com eleições diretas em 2019 e o Congresso em 2020, para, em nome do PSD, fui candidato a presidente do governo. A minha leitura justa da vontade do povo foi que para assumir poder e uma liderança de governação foi possível o entendimento leal, justo, proporcional entre o PSD, o CDS e o PPM, que só os três permitiram que houvesse mais votos e mais mandatos numa força política alternativa à governação. E eu sou leal, honrado na minha palavra dada e, sobretudo, não estou a olhar o meu umbigo, nem sequer o meu interesse partidário. Nisso até posso citar Sá Carneiro, fundador do PSD. Em primeiro lugar estão o entendimento da democracia, os interesses da região. Em segundo lugar estão os interesses das pessoas do meu povo e da minha terra. Em terceiro lugar estão os interesses dos partidos políticos. O partido político é que serve o povo, é que serve a democracia, não é a democracia, o povo a servir o partido. E se conseguir formar governo, Artur Lima vai continuar como vice-presidente? Isso ainda tem que... Eu estou verdadeiramente com a minha autoridade de liderança livre para decidir o que na altura, de acordo com a interpretação que avisar dos resultados eleitorais, assumir um governo que seja competente, que possa ter as melhores pessoas para governar, que possa encontrar disponíveis. Em nenhum governo nós estamos... Mas há questões que são negociadas com os partidos. E o CDS certamente negociou com o PSD. Não há negociação nenhuma. Então aproveito essa pergunta para esclarecer. Desde a primeira hora, em momento algum, o CDS e o PPM e os seus líderes me exigiram o que quer que fosse. Apenas o entendimento da proporcionalidade representativa e até uma referência quanto ao histórico da Aliança Democrática na solução democrática de Portugal, que houve com tendência para uma vocação de áreas e de bandeiras. Eu hoje digo, com grande orgulho, se agarrarem à agenda de governação que apresentei em 2020 quanto líder do PSD e verificarem o programa do governo,
O que é que ele tem? Tem a minha proposta da agenda de governação e boas aportações que resultaram do CDS e do PPM no quadro da coligação. E depois, também, o reforço destas medidas com as aportações dos acordos de incidência parlamentar. E por isso é que eu tenho a consciência limpa e tranquila. Eu cumpri os acordos e o programa do governo estava a ser cumprido e as orientações de médio prazo. Apenas a tática, protagonismo pessoal e de ciúme e receio do sucesso da governação a que meteram esta governação abaixo. E mesmo assim, num exercício hipócrita, sabe? É porque havia uma possibilidade, que era a apresentação de uma moção de censura. E coragem para a apresentação da moção de censura, zeros. Fazer chumbar um orçamento e um plano que era o melhor da legislatura, porque tinha boas medidas, e que depois apelidaram de que eram eleiçoeiras e por isso, portanto, eleitoralistas, demagógicas, e que agora dizem que afinal não se preocupam os eleitores que vão fazer tudo o que foram direitos adquiridos e prometidos por esta governação. Isso o que é, senão a incoerência e o sentido do oportunismo político. Eu não vivo do oportunismo, eu vivo da oportunidade estratégica para desenvolver os Açores, servir bem o meu povo. Muito bem, muito obrigado. A média de idades dos cabeças de lista da coligação nas 9 ilhas é de 55 anos e existe apenas uma mulher. A coligação tem dificuldade em atrair jovens e mulheres? Não tem dificuldade nenhuma, embora isto seja efetivamente um desafio. Eu gostaria, sou, como sabem, até oriundo da Juventude Social-Democrata, da JSD, acredito muito na juventude, estou convencidíssimo que temos mesmo a geração melhor preparada de sempre nos Açores e que, acredito, possam ajudar ainda a potenciar mais desenvolvimento. Estas soluções são as soluções de caráter local que se encontram para as pessoas que tenham disponibilidade para também dar, e elas são competentes e boas. Portanto, eu não tenho um prejuízo de mediocridade nas soluções que a coligação apresenta aos eleitores. Eu quero é mais vontade de participação. Aliás, quando criei um departamento do governo que tem mesmo na sua orgânica e na sua designação Secretaria Regional da Juventude, é para potenciar exatamente essa sedução e este envolvimento e essa vontade de participação. Aliás, nós apresentamos, no quadro da Direção Regional da Juventude, muito dinâmica, soluções para que permitíssemos uma melhor literacia sobre a democracia e a participação democrática dos jovens na vida local, de freguesia, municipal, regional e nacional e europeia. E quanto às mulheres? As mulheres também, nós temos muitas mulheres, eu tenho um governo, aliás, com 4 mulheres, verdadeiras líderes de governação e de capacidade de fazer. E também quero mais participação de mulheres, porque elas são um ativo essencial da nossa sociedade, também na sua capacidade de inteligência, de verificação das necessidades, até com mais sagacidade, muitas vezes, do que um grupo apenas masculino. E, portanto, a mitigação é boa, mas isso não se faz por cotas, faz por oportunidades e vontade de participação e o meu desejo de ser também suficientemente atraente para que jovens e mulheres possam participar neste projeto político lidar. Dr. Bolheiro, vamos olhar um pouco à governação dos últimos anos. O senhor tem enaltecido o crescimento económico e a evolução do PIB, mas ao mesmo tempo a pobreza aumentou nos Açores de 2021 para 2022. Não são sinais contraditórios? Não, aliás, essa afirmação não é assim tão rigorosa como isso. Em índices, não significa taxa de risco aumento de passou de 25,1% para 26,1%. É bom clarificar esses índices. Que são utilizados pelos especialistas para medir a pobreza. Exatamente. E que têm a ver com uma visão europeia e não local. E mesmo assim, o maior índice desta referência que aqui citou, a pobreza maior que aconteceu foi em 2017. Anterior ao meu governo. Mas eu, como tenho dito muitas vezes, quer no processo educativo, quer no processo de inclusão, não estou preocupado com políticas de combate ao mal, mas sim promoção do bom. E é este o meu exercício. Quero o sucesso educativo, a vez de políticas de combate ao insucesso. Porque são menores na sua capacidade de fazer do que as políticas de promoção do sucesso. Também entendo que é preciso política de inclusão, de promoção de riqueza e de trabalho. E é por isso que eu digo, a maior população empregada de sempre está sob a minha liderança nesta governação. 118.600 pessoas. Isso é uma forma de promover a inclusão, criar riqueza, garantir que haja
mais 31 meses consecutivos de atividade económica em crescimento e diminuição de desemprego, diminuição dos sistemas de apoio como o rendimento social de inserção, é a demonstração clara que há mais riqueza distribuída nas famílias, que há mais oportunidades de sustentabilidade própria das famílias e das pessoas com emprego. A estratégia regional de combate à pobreza não chegou a ser implementada. Há nova estratégia. Cá está, interromperam-nos. Por isso aqui há projetos. Seja o processo educativo. Vamos lá. Em 3 anos não foram Quando nós suficientes. temos os níveis de pobreza que temos, Que são estruturais. fasta esses índices, ou mesmo do insucesso educativo ou escolar que temos, quem é que é responsável? E da desigualdade. E da desigualdade. É um governo que está há 2 anos e meio, 3 anos, responsável por a promoção. Foram uma governação de 24 anos que deixou esta herança. Eu gosto de pôr as pessoas, e eu sei, a inteligência das pessoas, sejam os empresários, sejam os trabalhadores, sejam os dirigentes de instituições de solidariedade social, que compreendem o meu fazer nesta política. E, portanto, sim, nós estamos a promover mais políticas de sucesso educativo, mais políticas de inclusão social, mais criação de riqueza, maior alargamento das pessoas com acesso ao rendimento próprio e também a subvenção pública que temos feito em políticas sociais. Aliás, é curioso, partidos mais à direita acusaram e até fundamentaram o seu chumbo no orçamento, porque era um orçamento apresentado para 2024 com peso de apoio social maior de todos. E o Partido Socialista também alinhou nessa perspectiva. E agora já dizem que, afinal de contas, não é aceitável apresentar. É que uma das outras apostas que eu tenho vindo a desenvolver, na minha profunda convicção estratégica, é que, para além da subvenção pública, onde, por exemplo, instrumentos como o rendimento social de inserção é de incentivo... Sim, que diminuiu enquanto a pobreza aumentou também. Os índices, Rui, corrigem bom rigor. Os índices apontados da pobreza, social, que não significa pobreza. Olhando e interrogando as pessoas, não é possível, com estes elementos de criação de empregabilidade, de criação de riqueza e, mais ainda, de diminuição, porque essa é a minha estratégia, dos encargos das famílias com a educação, com a infância, com os idosos. Como é que pode haver mais pobreza? Vou-lhe dar assim alguns temos que avançar. Nós estamos mais de 4.000 crianças agora em creches gratuitas de que antes eram cerca de... eu vou até dar aqui um número, mas estou convencido que o nosso aumento passou de 590 crianças para 4.000 crianças em creches gratuitas. Isso aumenta a pobreza. Os idosos, com apoio do Compamid, aumentaram para mais 19.000 o número de apoiantes, quando era de cerca de 400 euros o apoio, que passou para cerca de 700 euros. Isso é contribuir para o empobrecimento. Isso não é verdade, é falso sob o ponto de vista da realidade. São índices, que não me põem descansado, que obviamente eu quero trabalhar para isto. Não se faz num momento para o outro, muito menos em 2 ou 3 anos. Mas é preciso também informar as pessoas de que as políticas de inclusão social criam mais rendimento disponível às famílias, mesmo aquelas que são mais pobres. E aquelas que nem sequer têm estas condições, têm por merecimento e justiça também o apoio do rendimento social. Vamos só aqui a uma última questão relacionada com a SATA. Se o senhor continuar como Presidente do Governo, o processo retoma com os mesmos concorrentes ou volta a estaca zero? Não. Na verdade, eu tive que cumprir a obrigação do plano de reestruturação da SATA imposto pela Comissão Europeia, pela Direção-Geral da Concorrência, fruto da desgraça que o Partido Socialista e a sua governação deixou. Eu fui bem claro, suspender neste período que, cá está mais um prejuízo do chumbo do orçamento e da queda do governo e a marcação de eleições antecipadas. Mas o senhor era obrigado a suspender? Não era obrigado a suspender o processo, podia ter continuado. Pois, e a fundamentei com a base em ética política e não criar ruído num processo que é muito sensível, que aliás tem um histórico de dificuldades e de insucessos e que não está excluído, porque essa dificuldade não é uma dificuldade de dizer, é uma dificuldade real e efetiva face aos problemas herdados. Toma com os mesmos concorrentes se o senhor for Presidente do Governo. Bom, com total independência de um júri que foi nomeado tecnicamente insuspeito da sua capacidade
e também da sua neutralidade, isto é, da sua isenção. E, portanto, não há intromissão. Aliás, um dos sucessos... Sim, não é questão da intromissão, é retomar o processo. Exatamente. E que um dos sucessos até da recuperação da SATA teve a ver com o quê? Com uma atitude do meu governo, sob a minha liderança. Não houve intromissão na gestão profissional de uma empresa do setor público empresarial regional que é decisiva na mobilidade dos Açores interilhas e dos Açores para o seu exterior. Doutor Bolheiro, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado pela presença. Agradeço a atenção dos ouvintes. Nós voltamos amanhã com mais uma entrevista. Muito obrigado, Rui, a todos os ouvintes da TSF. O meu abraço e o meu apreço pela dedicação que têm na sua participação política, na opinião pública e publicada, bem como também no meu apelo. Não esqueçam de ir votar no dia 4 de fevereiro. Muito obrigado e até amanhã.